Capítulo 27. Conspiração. O homem pustulento à sua janela, o homem pustulento à sua porta, o homem pustulento traz os dias de peste para estirá-los como palha morta. Quando a chama azul a sua vela houver sugado, uma velha bruxa a sorte lhe terá roubado. Não tolere uma cobra sob as pedras do seu lar. Os seus filhos a peste até os ossos irá mirrar. O seu pão não fermentará, o seu leite azedará, sua manteiga ranço criará. As hastes das suas flechas se entortarão ao secar. A sua própria faca se virará para te cortar. Seus galos cantarão ao luar. Assim um homem que foi amaldiçoado saberá. Vamos precisar de arranjar sangue em algum lugar. Catherine ouvira-me até o fim, e agora fazia esse pedido com a mesma tranquilidade com que alguém pediria uma taça de vinho. Olhou alternadamente para Paciência e Renda em busca de ideias. Eu vou buscar uma galinha, disse Renda por fim de má vontade. Vou precisar de um saco para enfiá-la e mantê-la quieta. Então vá, disse-lhe Paciência. Vá depressa. Leve-a para o meu quarto. Eu vou arranjar uma faca e uma bacia. Trataremos disso lá para não termos de trazer aqui nada além de um copo de sangue. Quanto menos fizermos aqui, menos teremos de esconder. Primeiro fui falar com Paciência e Renda sabendo que nunca conseguiria passar sozinho pelas acompanhantes da rainha. Enquanto fazia uma rápida visita ao meu quarto, elas foram ver a rainha antes de mim, sob o pretexto de levar-lhe um chá especial de ervas, mas na realidade a fim de lhe pedir discretamente que me recebesse em particular. Ela mandou embora todas as suas damas, dizendo-lhes que ficaria bem só com Paciência e Renda, e não mandou Rosa Maria me buscar. Rosa Maria agora estava brincando junto à lareira, absorvida pela tarefa de vestir uma boneca. Quando Renda e Paciência saíram do quarto, Catherine olhou para mim. Eu vou salpicar o vestido e a roupa de cama com sangue e mandarei chamar com parede, dizendo-lhe que temo um aborto provocado pela queda. Mas não vou mais longe do que isso, Fitz. Não permitirei que aquele homem ponha a mão em mim, nem serei insensata de beber ou comer qualquer coisa que lhe receite. Farei isso apenas para distrair sua atenção do meu rei. E também não vou lhe dizer que perdi a criança, só que temo tê-la perdido. Falava com ferocidade. Gelava-me o sangue que aceitasse tão facilmente que o majestoso fizera, o que estava fazendo e o que eu dissera que ela teria de fazer em contrapartida. Desejei desesperadamente ter certeza de que a sua confiança em mim estava bem entregue. Não falou de traição ou de mal, limitou-se a discutir a estratégia com a frieza de um general planejando uma batalha. Será o suficiente, prometi-lhe. Eu conheço o príncipe majestoso. Com parede irá correndo contar a história para ele, e ele seguirá com parede até aqui, por mais inapropriado que isso seja. Não será capaz de resistir, desejará ver exatamente o quão grande foi o seu sucesso. Já é o suficientemente enfadonho ter sempre todas as minhas damas exprimindo pesar pela morte de veracidade. Será quase impossível suportá-las falar como se eu também tivesse perdido meu filho. Mas suportarei, se é realmente preciso. E se eles deixarem alguém de guarda para o rei? Perguntou Catherine. Assim que saírem para te visitar, pretendo bater a porta e criar alguma distração. Eu cuido de qualquer guarda que tenham deixado. Mas se tiver de atrair a guarda para longe, como pode conseguir seja o que for? Tenho outra pessoa que me irá ajudar. Esperava eu. Voltei a amaldiçoar o fato de Breu nunca ter me deixado arranjar alguma maneira de contatá-la em situações como aquela. Confie em mim, sempre me dizia. Eu vigio, escuto onde é necessário. Chame-te quando é seguro chamar-te. Um segredo só é secreto quando só um homem conhecê-lo. Não confidenciaria a ninguém que já divulgara os meus planos à lareira, na esperança de que Breu estivesse à escuta. Esperava que, no breve intervalo de tempo que eu conseguisse, Breu encontraria um jeito de chegar ao rei, para levar-lhe alívio para as dores, a fim de que ele fosse capaz de suportar majestoso. Na prática é tortura, disse Catherine em voz baixa, como se conseguisse ler meus pensamentos. Abandonar um velho assim as dores. Olhou diretamente para mim. Não confia o suficiente na sua rainha para me dizer quem é o seu ajudante? O segredo não é meu para compartilhá-lo, mas do rei, disse-lhe com gentileza. Em breve, acredito, terá de ser revelado a você. Até lá. Vá, disse-me ela.
Mudou desconfortavelmente de posição no divã. Machucada como estou, pelo menos não terei de fingir infelicidade. Sua tolerância para um homem que tenta matar um membro da família por nascer e que atormenta o seu pai idoso. Vou, disse rapidamente, sentindo a sua raiva crescendo e sem querer alimentá-la. Tudo tinha de ser convincente naquela farsa. Ela não poderia revelar que já sabia que a queda não fora culpa sua. Saí, passando por Renda, que trazia uma bandeja com um bule. Paciência vinha logo atrás. Não havia chá nenhum naquele bule. Quando passei pelas damas da rainha na sua antecâmara, tive o cuidado de parecer preocupado. A reação delas ao pedido da rainha para que o curandeiro pessoal do rei sagaz fosse chamado seriam bastante genuínas. Esperei que fosse o suficiente para fazer majestoso sair do covil. Entrei nos aposentos de paciência e deixei a porta apenas ligeiramente entreaberta. Esperei enquanto esperava. Pensei num velho com as ervas desvanecendo-se do seu corpo e a dor voltando a despertar dentro dele. Visitar aquela dor, suportando suportando-a, e a um homem interrogando-me implacavelmente durante quanto tempo conseguiria permanecer silencioso e vago. Parecia passar dias. Enfim, houve uma agitação de saias e uma rápida sucessão de passos pelo corredor. Um bater frenético à porta do rei sagaz. Não precisei escutar palavras, estava tudo no tom de voz, na súplica assustada das mulheres com alguém à porta, seguida pelas perguntas irritadas de majestoso. De repente, transformadas em preocupação fingida, ouviu chamar com parede de onde quer que fosse o canto para onde fora banido. Ouvi a excitação na sua voz ao ordenar ao homem que fosse imediatamente tratar da rainha, pois ela estava sofrendo um aborto. As damas passaram ruidosamente perto da minha porta outra vez. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Aquele trote, aquele resmungo, deveria ser com parede. Sem dúvida, carregado com todos os tipos de remédio. Esperei, respirando lenta e silenciosamente. Tentei ser paciente. Esperei até ter certeza de que o meu estratagema falhara. Então ouvi os passos determinados de majestoso e em seguida os passos corridos de um homem que foi atrás dele. Isso é bom vinho, idiota. Não derrube, repreendeu o majestoso, e então saíram ambos do alcance dos meus ouvidos. Voltei a aguardar, muito depois de ter a certeza de ele ter sido admitido nos aposentos da rainha. Ainda contei até 100, e então saí de onde me encontrava e dirigi-me aos aposentos do rei. Bati. Não bati com força, mas a minha batida era insistente e não parava. Após um momento ou dois, uma voz exigiu saber quem estava ali. Fitos cavalaria, disse eu, em um tom vigoroso. Exijo ver o rei. Silêncio. Então, ninguém pode entrar. Por ordem de quem? Do príncipe majestoso. Eu trago uma insígnia que me foi dada pelo rei, uma insígnia com a qual ele me deu a sua palavra de que me seria permitido vê-lo sempre que desejasse. O príncipe majestoso disse que você especificamente não estaria autorizado a entrar. Mas isso foi antes. Baixei bem a voz, murmurando sílabas sem significado. O que disse? Voltei a murmurar. Fale mais alto. Não é algo para toda a torre ouvir, retorquei em tom indignado. Não é um momento para espalhar o pânico. Aquilo funcionou. A porta abriu uma minúscula fenda. O que se passa? Sussurrou o homem. Inclinei-me para a porta e olhei de um lado para o outro ao longo do corredor. Espreitei para além dele através da fenda. Está sozinho? Perguntei em tom de suspeita. Sim, ele disse com impaciência. O que é? Espero que seja importante. Levei a mão à boca ao inclinar-me para a porta para não deixar escapar o mínimo suspiro do meu segredo. O guarda se aproximou da fenda, deu uma rápida soprada e o pó branco nebulou seu rosto. O homem cambaleou para trás, sufocado, e levando as mãos aos olhos. Num instante estava no chão. Névoa noturna, rápida e eficaz, e também frequentemente mortífera. Não conseguia encontrar consideração para me importar. Nem tanto parecia ser o seu bom amigo torcedor de ombros. Não havia como o homem ficar de guarda na antecâmara do quarto de Sagaz e continuar ignorando completamente o que acontecia lá dentro. Tinha enfiado a mão através da fenda e lutado contra as correntes que prendiam a porta quando ouviu um símbolo familiar. Saia daqui! Deixe a porta em paz, apenas vá embora! Não a destranque, seu idiota! Tive um breve vislumbre de uma feição cheia de cicatrizes e a porta foi fechada firmemente na minha cara. Breu tinha razão. Seria melhor que o majestoso encontrasse uma porta completamente trancada e perdesse o tempo necessário para que os seus homens a arrombassem a machadada. Cada momento que o majestoso passara trancado do lado de fora era um momento a mais que Breu tinha com o rei. O que se seguiu foi mais difícil de fazer do que
O que eu já havia feito. Desci as escadas até a cozinha, observei amigavelmente com a cozinheira e então perguntei-lhe o que fora o alvoroço lá em cima. Teria a rainha perdido o bebê? Ela me expulsou rapidamente para ir em busca de alguém com quem pudesse conversar e obter mais informações. Dirigi-me à casa da guarda junto da cozinha para tomar um pouco de cerveja e me forçar a comer como se tivesse vontade. A comida chegou ao estômago como cascalho. Ninguém falou muito comigo, mas eu era uma presença. Os mexericos sobre a queda da rainha iam e vinham à minha volta. Havia ali agora guardas de lavra e vara, homens grandes de movimentos lentos, parte das comitivas dos seus duques confraternizando com os seus colegas de Torre do Cervo. Ouvi-los falar avidamente que a perda da criança significaria mais chances de majestoso ascender ao trono era mais triste do que enfurecedor. Era como se estivessem apostando numa corrida de cavalos. A única outra fofoca que conseguia competir com aquela era do rumor de que um rapaz vira o homem postulento perto do poço do castelo no pátio. Alegava-se que o moço vira perto da meia-noite. Ninguém teve o bom senso de perguntar o que ele estaria fazendo ali ou que luz teriam os seus olhos usado naquela visão de mau agouro. Em vez disso, juraram permanecer bem longe da água, pois aquele presságio significava que o poço se estragara. No ritmo em que bebiam a cerveja, decidi que tinham pouco com que se preocupar. Fiquei ali até chegar a notícia de que o Majestoso queria que 3 homens fortes com machados fossem mandados imediatamente aos aposentos do rei. Isso excitou uma nova rodada de falatório, e no meio desse burburinho saí discretamente da sala e fui aos estábulos. Pretendia encontrar Bronco e ver se o bobo já o teria encontrado, mas em vez disso encontrei Molly que descia as íngremes escadas de Bronco no exato momento em que começara a subi-las. Ela olhou para baixo para minha expressão atônita e riu, mas uma gargalhada curta, que não chegou aos seus olhos. Por que foi visitar Bronco? Quis saber. E percebi no mesmo instante o quão rude a pergunta era. Temi que ela tivesse ido procurar ajuda. Ele é meu amigo, disse ela, de forma sucinta. Começou a passar por mim. Sem pensar, eu não lhe abri passagem. Deixe-me passar, disse ela. Sussurrou ela, furiosamente. Em vez disso, coloquei os braços em volta dela. Molly, por favor, disse com voz rouca, enquanto ela me empurrava sem ânimo. Vamos arranjar um lugar para conversar, mesmo que só por um momento. Não posso suportar que me olhe dessa maneira. Quando juro que não lhe fiz mal nenhum. Age como se eu tivesse abandonado você, mas está sempre no meu coração. Se não posso estar com você, não é por não o desejar. Ela parou de repente de lutar. Por favor, supliquei. Ela olhou para o celeiro mal iluminado. Ficaremos aqui, em pé, e conversaremos, por pouco tempo. Aqui mesmo. Por que está tão zangada comigo? Ela quase respondeu. Via reprimir palavras e depois ficar subitamente fria. Por que você acha que aquilo que sinto a seu respeito é o pilar central da minha vida? Retorquiu. Por que acha que não tenho outras preocupações além de você? Olhei, a boca aberta. Talvez porque seja assim que me sinto em relação a você, disse, em tom grave. Não, não é. Estava irritada, corrigindo-me como corrigiria uma criança que insistisse que o céu é verde. É sim, insisti, e tentei puxá-la para mais perto, mas ela parecia imóvel nos meus braços. O seu príncipe herdeiro veracidade era mais importante. A rainha Catrican e o seu filho por nascer são mais importantes. Contou-os nos dedos como se estivesse enumerando os meus defeitos. Eu assumi um dever, disse eu, em voz baixa. Eu sei onde está o seu coração, disse, sem expressão. E não está, em primeiro lugar, comigo. Veracidade já não está mais aqui para proteger a sua rainha, o seu filho ou o seu pai, disse eu, contidamente. Portanto, por enquanto, tenho de colocá-los à frente da minha própria vida, à frente de tudo que me é querido. Não porque os ame mais, mas comecei a tatear inutilmente em busca de palavras. Sou um homem do rei, disse, resignadamente. E eu sou uma mulher de mim mesma. Molly transformou essa afirmação na mais solitária afirmação do mundo. Tomarei conta de mim. Não para sempre. Um dia seremos livres. Livres para casar, para fazer, seja o que for, que o seu rei peça para você fazer, terminou ela por mim. Não, Fitz. A sua voz ganhou um tônus decisivo, dor. Afastou-se de mim, passou por minha escada quando estava a 2 degraus de distância e todo o inverno parecia soprar entre nós. Disse, tenho de lhe contar uma coisa, disse, quase com suavidade. Há outro agora na minha vida, alguém que é para mim o que o seu rei é para você. Alguém que vem antes da minha própria vida, que vem antes de tudo o que me é mais querido.
pelas suas próprias palavras. Não pode me culpar. Olhou para trás, para mim. Não sei em que estado fiquei. Sei apenas que ela afastou os olhos como se não conseguisse suportá-lo. Para o bem dessa pessoa, vou embora, disse-me, para um lugar mais seguro do que este. Molly, por favor. Ele não pode amá-la como eu amo. Ela não olhou para mim. O seu rei também não pode amá-lo como eu o amava. Mas não é uma questão do que ele sente por mim, disse ela lentamente. A questão é o que eu sinto por ele. Ele tem de estar em primeiro lugar na minha vida. Ele precisa disso. Tente compreender. Não é que eu já não goste mais de você. É que não posso pôr esse sentimento à frente do que é melhor para ele. Desceu mais 2 degraus. Adeus, novato. Disse essas últimas palavras como um breve suspiro, mas elas se afundaram no meu coração como se estivesse gravado com um ferro em brasa. Fiquei nas escadas, vendo-a partir, e de repente aquele sentimento tornou-se muito familiar. A dor demasiadamente bem conhecida. Atirei-me pelas escadas abaixo atrás dela. Agarrei-a pelo braço e puxei-a para baixo da escuridão da escada do sótão. Molly, por favor. Ela não respondeu, nem sequer resistiu ao meu apertão no seu braço. O que posso te dar? O que posso dizer para te levar a compreender o que você é para mim? Não posso simplesmente te deixar ir embora. E também não pode me obrigar a ficar. Lembrou-me, em voz baixa. Senti algo sair dela. Um pouco de raiva, um pouco de energia, um pouco de vontade. Não tenho palavra que o designe. Por favor, disse, e a palavra me feriu porque ela suplicava. Deixe-me ir. Não torne as coisas mais difíceis. Não me faça chorar. Larguei o seu braço, mas ela não partiu. Falou com cuidado. Há muito tempo disse que você era como Bronco. Confirmei com a cabeça na escuridão, sem me importar se ela não pudesse me enxergar. Em certas coisas é, e em outras, não. Agora eu decido por nós, assim como ele um dia decidiu por paciência por si mesmo. Não há futuro para nós. Alguém já preenche o seu coração. E o fosso entre as nossas posições sociais é grande demais para qualquer amor ultrapassar. Eu sei que me amo, mas o meu amor é diferente. Mas o seu amor é diferente do meu. Eu queria que compartilhássemos a vida. Você deseja me manter numa caixa separada da sua vida. Não posso ser alguém para quem regressa quando não tem nada mais importante para fazer. Nem sequer sei o que você faz quando não está comigo. Nunca chegou a compartilhar isso comigo. Você não gostaria do que eu faço, disse ele. Você realmente não quer saber. Não me diga isso, sussurrou furiosa. Não percebe que é justamente com isso que eu não posso viver, com o fato de você nem sequer deixar que eu decida por mim mesma? Não pode tomar essa decisão por mim. Não tem esse direito. Se nem sequer pode me dizer o que faz, como poderia acreditar que me ama? Eu mato gente, ouvi-me dizer, pelo meu rei. Sou um assassino, Molly. Não acredito em você, sussurrou. Ela falou depressa demais. O horror na sua voz era tão grande como o desespero, como o desprezo. Uma parte dela sabia que tinha lhe dito a verdade, finalmente. Um terrível silêncio, breve, mas gelado, cresceu entre nós enquanto ela esperava que eu admitisse a mentira, uma mentira que ela sabia ser verdade. Por fim, negou por mim. Você é um assassino? Nem sequer conseguiu passar pelos guardas naquele dia para entender por que eu estava chorando. Não teve coragem de desafiá-los por mim, mas quer que eu acredite que mata a gente pelo rei? Soltou um som estrangulado de ira e desespero. Por que é que diz essas coisas agora? Por que logo agora? Para me impressionar? Se eu achasse que poderia te impressionar, provavelmente teria dito isso há muito tempo, confessei. E era verdade. A capacidade para guardar os meus segredos fundava-se completamente no medo que sentia, de que contá-los a Molly significasse perdê-la. E tinha razão. Mentira, disse ela. Mais para si mesma do que para mim. Mentira, tudo mentira. Desde o começo. Fui tão estúpida. Dizem que se um homem te bate uma vez, vai voltar a te bater. E o mesmo vale para as mentiras, mas eu fiquei e escutei e acreditei. Que estúpida tenho sido. Essa última frase foi dita com tanta fúria que me retraí perante ela como se fosse um golpe. Ela se libertou de mim. Tornou isso muito mais fácil para mim. E virou as costas para mim. Molly, supliquei. Estendi a mão para pegar o seu braço, mas ela girou em torno de si mesma, e não de mão erguida para me bater. Não me toque, avisou, com voz grave. Nunca mais se atreva a me tocar. E foi embora.
Após algum tempo, lembrei de que estava debaixo das escadas de Bronco na escuridão. Estremeci de frio e de algo mais. Não, de algo a menos. Os lábios afastaram-se dos dentes em algo que não era sorriso nem esgar. Sempre temi que as minhas mentiras me levassem a perder mole, mas a verdade cortara num instante aquilo que as mentiras tinham mantido unido durante um ano. Perguntei-me o que deveria aprender com isso. Muito lentamente, subi a escada e bati a porta. Quem é? Perguntou o Bronco. Eu. Ele destrancou a porta e eu entrei no quarto. O que Molly estava fazendo aqui? Perguntei-lhe, sem me importar como soaria. Sem me importar que um bobo coberto de ataduras ainda estivesse sentado à mesa de Bronco. Precisava de ajuda? Bronco pigarreou. Veio buscar ervas, disse com um ar desconfortável. Não pude ajudá-las. Não tinha o que ela queria. Depois o bobo chegou e ela ficou para me ajudar com ele. Para me ajudar a cuidar dele. Paciência ainda tem ervas. Monte delas. Lembrei-o. Foi o que ele disse. Afastou os olhos de mim e começou a arrumar as coisas que usara para tratar do bobo. Ela não queria pedir a elas. Havia algo na sua voz que me cutucava e me empurrava para a pergunta seguinte. Ela vai embora, disse em voz baixa. Vai embora. Sentei-me em uma cadeira em frente à lareira de Bronco e apertei as mãos entre os joelhos. Percebi que estava balançando para frente e para trás. Tentei parar. Deu certo? Perguntou o bobo, em voz baixa. Parei de oscilar. Juro que por um instante não tinha ideia do que ele estava falando. Sim, disse em voz baixa. Sim, acho que consegui. Também conseguira perder mole. Conseguira gastar a sua lealdade e o seu amor. Tomei-a como conquistada. Conseguira ser tão lógico e prático e leal, meu rei, que acabara de perder qualquer chance de algum dia ter uma vida que fosse minha. Olhei para Bronco. Você amava a paciência? Perguntei de repente. Quando decidiu abrir mão? O bobo espantou-se e arregalou visivelmente os olhos. Então havia alguns segredos que nem ele sabia. Nunca vira o rosto de Bronco escurecer tanto. Cruzou os braços ao peito para se conter. Ele poderia me matar, pensei, ou talvez procurasse apenas conter alguma dor dentro de si. Por favor, acrescentei. Preciso saber. Ele me atravessou com um olhar, então falou com cuidado. Não sou um homem instável, disse-me. Se eu tivesse amado, continuaria a amá-la. Então era isso, nunca desapareceria. Mas mesmo assim, decidiu. Alguém tinha de decidir. Paciência não queria enxergar que não era possível. Alguém tinha de pôr fim ao tormento pelos dois. Assim como Molly decidira por nós, tentei pensar no que faria em seguida. Nada me ocorreu. Olhei para o bobo. Você está bem? Perguntei-lhe. Estou melhor do que você, respondeu, com sinceridade. Estava falando do seu ombro, pensei que foi torcido, mas não quebrado. Está bem melhor do que o seu coração. Uma brincadeira rápida de palavras espirituosas. Não sabia que ele era capaz de carregar um gracejo com tanta compaixão. Sua gentileza quase me estilhaçou. Não sei o que fazer, disse, destroçado. Como posso viver assim? Ouvi o barulho surdo da rolha sendo atirada da garrafa de conhaque quando o Bronco a pousou no centro da mesa. Colocou 3 copos à sua volta. Vamos beber uma taça, disse. Que Mora encontre algum lugar, a felicidade. Vamos desejá-la por ela de todo o coração. Bebemos uma rodada e Bronco voltou a encher as taças. O bobo rodopiou o conhaque na sua taça. Será mesmo sensato beber neste momento? Perguntou. Nesse momento, estou farto de ser sensato, disse-lhe. Preferia ser um bobo. Não sabes o que está dizendo, disse-me ele. Mesmo assim, ergueu o copo junto ao meu. Aos bobos de todos os tipos. E uma terceira vez, ao nosso rei. Fizemos um esforço sincero, mas o destino não nos deixou tempo suficiente. Uma batida determinada à porta de Bronco nos interrompeu para deixar entrar ainda. Com um cesto no braço, entrou rapidamente, fechando depressa a porta atrás de si. Livrem-se disso por mim. Sim, pediu e despejou a galinha morta na mesa à nossa frente. Jantar, anunciou entusiasmado o bobo. Ainda demorou um pouco para notar o estado em que estávamos. Precisou de menos do que isso para ficar furiosa. Enquanto nós apostávamos a vida e a reputação, vocês se embebedam? Voltou-se para Bronco. Em 20 anos ainda não aprendeu que isso não resolve nada? Bronco não hesitou nem por um instante. Há coisas que não podem ser resolvidas, disse, em tom filosófico. Beber torna essas coisas muito mais toleráveis.
Facilmente ficou em pé, firme como uma rocha à frente dela. Anos de bebida haviam lhe ensinado como lidar com ela. Do que precisava. Renda mordeu o lábio por um momento. Decidiu seguir para onde ele apontara a conversa. Preciso me livrar disso, e preciso de um unguento para hematomas. Será que ninguém aqui recorre mais ao curandeiro? Perguntou o bobo. A ninguém em especial. Renda ignorou. Foi o pretexto do unguento que eu vim aqui, portanto, é bom que regresse com ele, caso alguém peça para vê-lo. A minha verdadeira missão é encontrar o Fitz e perguntar-lhe se ele sabe que há guardas arrombando a machadadas à porta do rei sagaz. Anuí gravemente. Não tentarei imitar a postura graciosa do bobo, mas o bobo ficou em pé num pulo, gritando: O quê? E veio contra mim. Pensei que tinha dito que teve sucesso. Que sucesso é esse? O melhor que eu consegui fazer com o pouco tempo que tive para me preparar, retorqui. Ou ficará tudo bem, ou não ficará. Por enquanto, fizemos tudo o que podíamos fazer. Além disso, pense, aquela é uma ótima e robusta porta de carvalho. Demorarão algum tempo para atravessá-la. E quando fizerem, imagino que vão descobrir que a porta interior do quarto do rei também está fechada e trancada. Como conseguiu isso? Perguntou calmamente Bronco. Não consegui, disse rudemente. Olhei para o bobo. Já disse o bastante. Está na hora de ter um pouco de confiança. Virei-me para a Renda. Como estão a rainha e paciência? Como correu o nosso embuste? Bastante bem. A rainha se machucou muito na queda. E eu não estou completamente convencida de que o bebê esteja fora de perigo. Um aborto causado por uma queda nem sempre acontece imediatamente, mas não vamos atrair os problemas. Comparede mostrou-se preocupado, mas ineficaz. Para um homem que diz ser curandeiro, a falta de conhecimento da verdadeira arte das ervas é notável. Enquanto ao príncipe, Renda soltou uma fungadela e não disse mais nada. Será que ninguém, além de mim, pensa no perigo de deixar um boato de aborto se espalhe? Perguntou o bobo com uma expressão aérea. Não tive tempo de inventar outra coisa, retorqui. Dentro de um dia ou dois, a rainha negará o boato, dizendo que tudo parece estar bem com a criança. Bom, no momento, nós garantimos como foi possível. Observou Bronco. Mas o que vem depois? Vamos assistir ao rei e à rainha Catherine sendo levados para Valdefeira? Confiança. Peço um dia de confiança, disse eu com cautela. Esperei que fosse suficiente. E agora, temos de dispersar e levar nossas vidas tão normalmente quanto possível. Um mestre dos estábulos sem cavalo e um bobo sem rei, observou o bobo. Bronco e eu podemos continuar vivendo. Acho que essa deve ser a vida normal sobre essas circunstâncias. E quanto a você, Fitz? Não faço ideia do qual o título que dá a si mesmo ultimamente. Muito menos o que faz o dia todo. Então, ninguém vai ficar por aí bebendo? Entoou Renda de forma ameaçadora. Ponham já a garrafa de lado e mantenham a cabeça atenta. E dispersem, como você disse, o Fitz já foi... Como disse o Fitz, já foi dito e feito o suficiente neste quarto para nos deixar balançando numa árvore por traição. Menos você, claro, Fitz Cavalaria. Para você teria de ter sido veneno. Não é permitido enforcar os de sangue real. As palavras dela tiveram o efeito de nos acalmar. Bronco pegou a rolha e fechou a garrafa. Renda foi a primeira a sair, com um frasco de unguento de Bronco no cesto. O bobo seguiu pouco depois. Quando deixei Bronco, ele já havia limpado a ave e estava arrancando dela as últimas penas obstinadas. O homem não desperdiçava nada. Saí e vagueei pelo castelo durante um tempo. Mantive-me atento à possibilidade de haver alguém me seguindo. Catherine devia estar descansando, e acho que não suportaria aquele momento a tagarelice de paciência ou as suas ideias. Se o bobo estivesse em seu quarto, seria por não querer companhia. E se estivesse em outro lugar, não fazia ideia de onde esse lugar pudesse ser. Torre do Cervo estava tão infestada de gente do interior como um cão moribundo de pulgas. Passei pelas cozinhas, sorropeando pão de gengibre. Depois vagueei por aí, desconsolado, tentando não pensar, tentando parecer não ter um rumo enquanto me dirigia à cabana onde um dia se escondera a hora de noite. A cabana estava agora vazia, tão fria, por dentro como por fora. Já passara algum tempo desde que olhos de noite sem tocar ali. Ele preferia os montes arborizados atrás de Torre do Cervo, mas não esperei muito tempo, até que a sua sombra cruzou a soleira da porta aberta.
O maior conforto do vínculo de manhã talvez seja nunca precisar de explicações. Eu não tinha de lhe contar os acontecimentos do dia anterior, não precisava encontrar palavras para descrever como me sentira ao ver Molly afastando-se de mim. E ele também não fazia perguntas nem inventava conversas educadas. Os acontecimentos humanos fariam pouco sentido para ele. Ele agia com base na força do que sentia e não dos porquês. Simplesmente veio perto de mim e sentou-se ao meu lado, no chão sujo. Pude passar os braços em volta dele, encostar o rosto ao pelo do seu pescoço e ficar simplesmente assim. Mas que alcateia fazem os homens? Observou ele depois de um tempo. Como podem caçar juntos quando não conseguem nem correr na mesma direção? Não respondi, não tinha resposta, e ele não a esperava. Baixou a cabeça para mordiscar uma coceira na pata. Então ergueu-se, sacudiu-se e perguntou: O que vai fazer agora para encontrar uma parceira? Nem todos os lobos têm parceira. O líder sempre tem. De que outra maneira a alcateia se multiplicará? De que outra maneira a alcateia se multiplicaria? O meu líder tem parceira, e ela espera uma criança. Talvez a maneira dos lobos seja a correta e os homens devessem prestar atenção neles. Talvez só o líder devesse consolar. Talvez só o líder devesse acasalar. Foi essa a decisão que o coração da Matilha tomou há muito tempo. Que não podia ter ao mesmo tempo uma parceira e um líder que seguia de todo o coração. Este é mais lobo do que gosta de admitir, seja quem for. Uma pausa. Pão de gengibre? Entreguei-o. Ele o devorou avidamente enquanto eu observava. Tive saudade dos seus sonhos à noite. Não são meus sonhos. São a minha vida. É bem-vindo a ela, desde que o coração da Matilha não se zangue conosco. A vida compartilhada é melhor. Tive saudade dos seus sonhos à noite. Não são meus sonhos. São a minha vida. É bem-vindo a ela, desde que o coração da Matilha não se zangue conosco. A vida compartilhada é melhor. Uma pausa. Uma pausa. Você prefere partilhar a vida da fêmea. É a minha fraqueza. É a minha fraqueza, querer tanto. Ele piscou os olhos profundos. Amo as pessoas demais. A minha vida é muito mais simples. Ele só amava a mim. É verdade, a única verdadeira dificuldade que tenho é saber que você nunca aceitará que as coisas são assim. Soltei um profundo suspiro. Olhos de noite. Espirrou e se sacudiu todo. Não gosto dessa poeira de rato. Antes de eu ir embora, use as suas mãos habilidosas para coçar dentro das minhas orelhas. É difícil fazê-lo direito, sem me arranhar. Então cocei suas orelhas, e a parte de baixo do pescoço e depois a nuca, até que ele caiu de lado como um cachorro. Cãozinho, disse-lhe afetuosamente. Foi pagar por esse insulto. Virou-se sobre as patas e mordeu com força através da manga e depois precipitou-se, porta fora, e desapareceu. Puxei a manga para cima para examinar a profunda dentada na pele, que não estava propriamente sangrando. Humor de lobo. O breve dia de inverno terminara. Voltei para a torre e obriguei-me a passar pelas cozinhas para deixar que a cozinheira me contasse todos os mexericos. Encheu-me de bolo de ameixa e de carneiro enquanto me falava do possível aborto da rainha, e depois de como os homens tinham aberto a machadadas a porta exterior do quarto do rei depois de o seu guarda ter subitamente morrido de apoplexia. E a segunda porta também, e o príncipe majestoso estava morrendo de preocupação, incentivando-os a continuar com o receio de ter acontecido alguma coisa ao rei. Mas quando reentraram, apesar de todas as machadadas, o rei estava dormindo como um bebê, e num sono tão profundo que não conseguiram acordá-lo para dizer que tinham destruído as portas a machadadas. Espantoso, concordei, e ela prosseguiu com os mexericos menores do castelo. Descobri que nos últimos dias esses mexericos se concentravam principalmente em quem estava ou não incluído na fuga para Valdefeira. A cozinheira iria partir por causa das suas tortas de groselha e bolos confeitados. Não sabia quem iria ficar com o lugar de cozinheiro ali, mas seria sem dúvida um dos guardas. Majestoso dissera-lhe que poderia levar todas as melhores panelas, algo pelo qual se sentia grata, mas aquilo de que iria realmente sentir falta era a lareira ocidental, pois nunca cozinhara numa melhor, com a saída de ar exatamente como devia ser e todos os ganchos de carne nas alturas certas. Eu a escutei e tentei pensar apenas nas suas palavras, ficando com uma curiosidade completamente intrigada pelos pequenos detalhes daquilo que ela considerava importante na sua vida.
A guarda da rainha descobri deveria permanecer em Torre do Cervo, e o mesmo acontecia com os poucos que ainda usavam as cores da guarda pessoal do rei sagaz. Desde que tinham perdido o privilégio de lhe guardar os aposentos, haviam se transformado num grupo abandonado, mas Majestoso insistia que era necessário que esses grupos ficassem para manter uma presença régia em Torre do Cervo. Rosa Maria iria, bem como sua mãe, mas isso não era propriamente surpreendente, tendo em vista a quem elas serviam. Berna Carriço não iria, e Doce também não. Essa era uma voz de que ela sentiria falta, mas provavelmente acabaria se acostumando aos gorjeios do interior depois de algum tempo. Ela nem sequer pensou em perguntar se eu ia. Enquanto subia a escada até meu quarto, tentei visualizar como ficaria a Torre do Cervo. A mesa elevada estaria vazia em todas as refeições. A comida que seria servida não passaria da simples comida de campanha com que os cozinheiros militares estavam mais familiarizados, enquanto durassem as reservas de comida. Previ que comeríamos muita caça e algas antes da primavera. Preocupei-me mais com paciência e renda do que comigo. Abrigo rude e alimentação de qualidade inferior. Não me incomodavam, mas não era aquilo a que elas estavam acostumadas. Pelo menos ainda haveria Doce para cantar, se a sua natureza melancólica não o subjugasse perante o abandono. E Pernacarrisco, com poucas crianças para ensinar, talvez ele e Paciência pudessem finalmente estudar o fábrica de papel que tanto a interessava, e assim tentando encarar com bravura, tentei encontrar um futuro para nós. Onde se bateu o bastardo? Serena saindo subitamente da soleira de uma porta. Ela teve a esperança de me assustar. Eu soube pela manha que alguém estava ali. Não vacilei. Lá fora. Cheira a cão. Eu, pelo menos, tenho a desculpa de estar com os cães, com os poucos que restam nos estábulos. Ela precisou de um segundo para entender o insulto velado na minha resposta cortês. Cheira a cão, por que não passa de um meio cão? Encantador de animais. Quase respondi com um comentário sobre a mãe dela. Em vez disso, de repente, recordei, de fato, a mãe dela. Quando estávamos aprendendo a escrever, lembra-se de que sua mãe te obrigava a usar sempre uma bata escura por você se manchar tanto com a tinta? Ela me olhou, carrancuda, revirando o comentário na cabeça, tentando descobrir nele algum insulto, desfeito ou troco. O que tem? Perguntou. Por fim, incapaz de suspender a pergunta. Nada, simplesmente me lembrei disso. Foi uma época em que eu te ajudava a desenhar melhor as pernas das letras. Isso não tem nada a ver com esse momento, declarou, num tom zangado. Não, não tem. Esta é minha porta. Esperava entrar comigo? Ela cuspiu. Não exatamente sobre mim, mas o cuspe aterrou no chão aos meus pés. Por algum motivo, presumi que ela nunca teria feito isso se não fosse abandonar Torre do Cervo majestoso. Aquele já não era seu lar, e sentia-se livre para o conspurcar antes de partir. Isso disse-me muito. Ela não esperava regressar jamais. Dentro do meu quarto, fechei meticulosamente todas as trancas e depois acrescentei a porta à barra pesada. Verifiquei a janela e as persianas ainda estavam bem fechadas. Olhei embaixo da cama. Enfim, sentei-me numa cadeira perto da lareira para cochilar até que Breu me chamasse. Acordei de um sono leve ao ouvir uma batida à minha porta. Quem é? Gritei. Rosa Maria, a rainha deseja te ver. Quando eu terminei de destrancar a porta, a pequena tinha ido embora. Era só uma menina, mas mesmo assim ficava irritado por uma mensagem daquela ser entregue através de uma porta. Arranjei-me à pressa e dirigi-me rapidamente aos aposentos da rainha. Reparei de passagem nos destroços que foram uma porta de carvalho no quarto de Sagaz. Um guarda corpulento ocupava a abertura, um homem do interior, não um dos que eu conhecia. A rainha Catrick encontrava-se reclinada num divã perto da sua lareira. Vários punhados das suas damas fofocavam em cantos diferentes da sala, mas a rainha estava sozinha. Estava com os olhos fechados, parecia tão completamente exausta que eu perguntei a mim mesmo se a mensagem de Rosa Maria teria sido um erro. Mas a Dama Esperança fez sinal para que eu fosse falar com a rainha, e buscou um banco baixo para me empoleirar. Ofereceu-me uma chávena de chá, e eu aceitei. Assim que a Dama Esperança partiu para prepará-la, Catherine abriu os olhos. E agora? Perguntou com voz tão baixa que eu tive de me aproximar para conseguir escutá-la. Olhei-a de salsaio. Sagaz agora está dormindo. Não pode dormir para sempre. O efeito do que quer que lhe tenha sido dado irá passar, e quando isso acontecer, voltaremos à posição em que nos encontrávamos.
A cerimônia do príncipe herdeiro se aproxima. O príncipe talvez esteja ocupado com isso. Sem dúvida, haverá novas roupas a serem cozidas, e as quais ele terá de provar, e todos os outros detalhes com que exulta. Isso poderá mantê-lo afastado do rei. A cerimônia do príncipe herdeiro se aproxima. O príncipe talvez esteja ocupado com isso. Sem dúvida haverá novas roupas a serem cozidas, e as quais ele terá de provar, e todos os outros detalhes com que exulta. Isso poderá mantê-lo afastado do rei. E depois? A dama Esperança estava de volta com a minha chávena de chá. Aceitei-a com agradecimentos murmurados. E quando ela puxou a cadeira para se sentar ao nosso lado, a rainha Catherine sorriu debilmente e perguntou se podia beber também uma chávena. Fiquei quase constrangido com a rapidez com que Dama Esperança saltou para fazer o que ela pedia. Não sei, murmurei, em resposta à sua pergunta. Eu sei. O rei ficaria em segurança nas minhas montanhas. Ele seria honrado e protegido, e John, que talvez soubesse de... Ah, obrigado, Esperança. A rainha Catherine aceitou a chávena que lhe era oferecida e bebericou enquanto a Dama Esperança se sentava. Sorri para Catherine e escolhi as palavras com cautela, confiando que ela compreenderia o que queria dizer. Mas até as montanhas a distância é tão grande, minha rainha, e o tempo tão duro nesta época do ano. Quando o mensageiro conseguisse chegar lá para procurar o remédio da sua mãe, estaríamos quase na primavera. Há outros lugares que podem oferecer a mesma cura para os seus problemas. Vigas ou rasgão talvez a possam oferecer se lhes for pedida. Os generosos duques dessas províncias não lhe podem negar nada, como sabe. Eu sei, Catherine sorriu fatigadamente. Mas eles têm tantos problemas neste momento que hesito em pedir-lhes mais alguma coisa. Além disso, a raiz a que chamamos vida longa só cresce nas montanhas. Um mensageiro determinado poderia viajar até lá, eu acho. Voltou a beber o chá. Quem enviar com um pedido desses? Ah, essa é a questão mais difícil, advertia. Certamente ela conseguiria perceber a dificuldade de enviar um velho doente em viagem até as montanhas durante o inverno. Ele não poderia ir sozinho. O homem que fosse teria de ser muito digno de confiança e de possuir uma grande força de vontade. Um homem assim sou minha mulher, gracejou Catherine, e a Esperança riu alegremente, mais por ver o bom humor na rainha do que pela piada. Catherine fez uma pausa, com a chávena junto aos lábios. Talvez eu devesse ir, para que a coisa fosse bem feita. Acrescentou e sorriu quando os meus olhos se regalaram, mas o olhar que me dirigiu era sério. Seguiu-se uma conversa leve e uma receita de ervas, quase todas fictícias, que prometi fazer o melhor para arranjar a Catherine. Achei que tinha compreendido o que ela quisera dizer. Quando me retirei e regressei ao meu quarto, perguntei a mim mesmo como poderia impedi-la de agir antes de Breu. Era um belo quebra-cabeças. Quando eu não tive tempo de fechar todas as minhas trancas e trincos antes de sentir a corrente de ar que subia pelas minhas costas. Virei-me e vi escancarada a entrada para os domínios de Breu. Subi pesadamente a escada. Queria dormir, mas sabia que assim que me deitasse seria incapaz de fechar os olhos. O cheiro de comida me seduziu quando entrei nos aposentos de Breu e fiquei subitamente consciente de estar com fome. Breu já estava sentado à pequena mesa que pusera. Sente-se e coma, disse-me secamente. Temos de fazer os planos, os dois. Tinha dado 2 mordidas em uma torta de carne quando ele me perguntou suavemente: Quanto tempo acha que poderemos manter o rei sagaz aqui, nestes aposentos, sem ser descoberto? Mastiguei e engoli. Nunca foi capaz de encontrar as passagens para este quarto? Notei em voz baixa. Oh, mas elas existem. E como a comida e outras necessidades têm de entrar e sair por elas, há algumas pessoas que as conhecem, sem saberem exatamente o que sabem. A minha toca está ligada às salas que são regularmente abastecidas de coisas para mim. A minha vida era muito mais simples quando comida e roupa de cama eram fornecidas a Damatimo. Como irá se virar depois que de majestoso partir para Valdefeira? Perguntei. Provavelmente não tão bem como até agora. Algumas tarefas continuarão, sem dúvida, sendo desempenhadas por hábito, se os que tiverem hábitos ficarem aqui. Mas à medida que a comida se tornar mais escassa, haverá quem se pergunte sobre o que motivo de ela ser armazenada numa parte da torre que não é usada. Mas estamos falando do conforto de Sagaz e não do meu.
Depende de como sagaz desaparecer. Se majestoso pensar que ele saiu do castelo por meios comuns, poderia mantê-lo escondido aqui durante algum tempo. Mas se majestoso souber que que ele ainda está em Torre do Cervo, não medirá esforços. Acho que primeira ordem seria fazer homens martelarem as paredes do quarto do rei. Direto e eficiente, concordou Breu. Encontrou algum lugar seguro para ele em Vigas ou Rasgão? Assim de repente? Claro que não. Teremos de escondê-lo aqui durante alguns dias, ou talvez semanas, até que um lugar fosse preparado, e então ele teria de ser contrabandeado para fora da torre. Isso significa arranjar homens que possam ser subornados e saber quando eles estivessem no portão. Infelizmente, homens que podem ser subornados para fazerem uma coisa podem ser subornados para falar delas mais tarde, a menos que sofram acidentes. E olhou para mim. Melhor que isso não seja uma preocupação. Há outra maneira de sair de Torre do Cervo, disse-lhe, pensando no caminho do meu lobo. Também temos outro problema, Catrican. Ela irá agir por conta própria se não souber depressa que temos um plano. As ideias dela levaram-na na mesma direção que as suas. Hoje à noite se propôs a levar Sagaz para as montanhas em busca de segurança. Uma grávida e um velho doente no meio do inverno? Ridículo. Breu fez uma pausa. Mas ninguém desconfiaria. Nunca procurariam por eles na estrada. E como o fluxo de gente que Majestoso criou subindo o rio Cervo, uma mulher com seu pai enfermo dificilmente chamariam atenção. Continua sendo ridículo, protestei. Não gostara das cintilações de interesse que enxerguei nos olhos de Breu. Quem poderia ir com eles? Bronco. Isso salvaria de beber até morrer de desgosto, e ele poderia cuidar dos animais deles, e provavelmente de muitas das suas outras necessidades também. Ele iria? Você sabe que sim, disse, a contragosto. Mas Sagaz nunca sobreviveria a uma viagem desse porte. Tem mais chances de sobreviver a uma viagem desse porte do que com o Majestoso. Aquilo que o consome continuará devorando sua vida, esteja ele onde estiver. Franziu bem a sobrancelha. Mas o motivo de o consumir tão mais depressa nos últimos tempos está além da minha compreensão. O frio, a privação, nada disso o ajudará. As estalagens em parte da viagem. Posso já arrumar algum dinheiro para eles. Sagaz já se parece tão pouco como o que era antes, se quase não precisamos temer que seja reconhecido. A rainha é mais complicado. Há poucas mulheres com a sua cor e altura. Mesmo assim, com muita roupa, poderíamos engordar sua silhueta, encapuzar o cabelo e... Não pode estar falando sério. Amanhã à noite, replicou. Temos de fazer alguma coisa até amanhã à noite. E quando acabar o efeito da poção, para dormir que dei a Sagaz, é provável que não haja outro atentado contra a rainha até ela estar a caminho de Valdefeira. Mas depois de Majestoso tê-la em seu poder, bem, há tantos acidentes que podem acontecer em uma viagem. Uma escorregadela de uma barcaça para um rio gelado, um cavalo fugídio, uma refeição de carne estragada. Se o assassino tiver metade da nossa perícia, será bem sucedido. Um assassino de Majestoso? Breu olhou-me com compaixão. Não acho que o nosso príncipe se disporia a espalhar pessoalmente banho e fuligem nos degraus, acha? Quem acha que é? Serena. O nome surgiu entre os meus lábios. Então, obviamente, não é ela. Não. Provavelmente descobriremos que é um homenzinho insignificante qualquer com um comportamento agradável e uma vida estável. Se chegarmos a descobri-lo, enfim, deixe isso para lá, por enquanto, embora não haja nada mais desafiador do que perseguir outro assassino. Vontade, disse em voz baixa. Vontade de quê? Perguntou ele. Contei-lhe sobre vontade, rápida e calmamente. Enquanto escutava, seus olhos foram se abrindo. Seria brilhante, disse ele com admiração. Um assassino talentoso. É espantoso que ninguém antes tenha pensado nisso. Talvez Sagas tenha pensado. Falei resignadamente, mas o meu assassino talvez não tenha conseguido aprender. Breu recostou-se na cadeira. Tenho minhas dúvidas, disse ele com uma expressão especulativa. Sagaz é suficientemente boca fechada para ter uma ideia desse tipo e mantê-la em segredo até de mim. Mas duvido de que Vontário seja algo além de um espião, por enquanto. Um perigosíssimo espião, sem dúvida alguma. Você precisa estar o mais alerta possível, mas não acho que precisamos temê-lo como assassino. Pigarreou. Enfim, nossa necessidade de urgência torna-se ainda mais evidente. Essa fuga deve acontecer a partir do quarto do rei. Tem de dar um jeito de afastar outra vez os guardas. Durante a cerimônia do príncipe herdeiro, não. Não podemos arriscar a esperar tanto tempo. Amanhã à noite, não pode ser mais tarde do que isso.
Não precisa mantê-los ocupados por muito tempo. Precisarei apenas de alguns minutos. Temos de esperar, senão todo o plano é inviável. Quer que a rainha e Bronco estejam preparados até amanhã à noite. Isso significa contar a eles que você existe. E Bronco terá de preparar cavalos e provisões. Cavalos de trabalho, nada de animais finos. Eles rapidamente chamariam a atenção. É uma liteira para o rei. Cavalos de trabalho temos com fartura, pois são tudo o que nos restou. Mas que o seu rei e sua rainha os montem vai corroer as entranhas de Bronco. As entranhas a Bronco. E uma mula para ele. Serão gente humilde, com um pouco dinheiro para viajar para o interior. Mas não pretendemos atrair salteadores. Bofeu em imaginar Bronco montado numa mula. Isso é impossível, disse em voz baixa. Não temos tempo suficiente. Tem de ser na noite da cerimônia do príncipe herdeiro. Estarão todos lá embaixo no banquete. Qualquer coisa que precise ser feita pode ser feita, asseverou Breu. Ficou pensativo por um momento, mas talvez tenha razão. Majestoso não pode ter o rei incapacitado para a cerimônia. Se o rei não estiver lá, nenhum dos duques costeiros lhe dará crédito. Majestoso terá de permitir que Sagaz tome as suas ervas para a dor, pelo menos para mantê-lo tratado. Assim seja, depois de amanhã à noite. E se tiver necessidade absoluta de falar comigo amanhã, ponha um pouco de casca amarga na lareira, não muito, que não tenha vontade nenhuma de ser defumado, mas um punhal generoso e eu abro a porta. O bobo vai querer ir com o rei, lembrei lentamente a mim mesmo. Não pode, disse Breu decididamente. Não há como disfarçá-lo, só aumentaria o risco. Além disso, é necessário que ele fique. Precisaremos da sua ajuda para preparar o desaparecimento. Não acho que isso o fará mudar de ideia. Deixe o bobo comigo. Posso mostrar-lhe que a vida do seu rei depende de sair daqui desacompanhado. Tem de ser criada uma atmosfera na qual o desaparecimento do rei e da rainha não seja visto como... Enfim, deixe essa parte comigo. Ele desencorajá-los de quebrar paredes. O papel da rainha é fácil. Tudo que ela tem de fazer é retirar-se cedo da cerimônia, declarar que deseja dormir por muito tempo e mandar embora os criados. Deve mandar dizer que não deseja ser incomodada até que mande chamá-los. Se tudo correr bem, devemos conseguir dar a Sagaz e a Catrichan a maior parte da noite para ganharem alguma distância. Sorriu gentilmente para mim. Bom, acho que é todo o plano que podemos fazer. Não, não. Eu sei que não há nada fixo. É melhor assim. Temos mais flexibilidade. E agora, vá dormir. O que puder, rapaz. Amanhã terá um dia atarefado. Eu tenho muito o que fazer agora. Tenho de misturar remédios para o rei Sagaz que durem o caminho todo até as montanhas, além de embrulhá-los de forma segura. Bronco sabe ler, não sabe? Sabe muito bem, assegurei-lhe. Fiz uma pausa. Esteve no poço do castelo na noite passada, por volta da meia-noite? Parece que o homem que estou vendo foi visto. Há quem ande dizendo que isso significa que o poço vai estragar. Outros dizem que é mau agouro para a cerimônia de majestoso. Hã? Bem, e talvez seja. Leon soltou uma risadinha para si mesmo. Eles terão agouro e maus presságios, rapaz, até que um rei desaparecido e uma rainha em falta pareçam coisas naturais no meio deles. Sorriu como um garoto e os anos caíram-lhe da cara. Algo como um velho brilho de travessura subiu aos seus olhos verdes. Vou descansar um pouco e informe Bronco e Catrichan dos nossos planos. Eu falarei com o Sagaz e com o bobo. Ninguém mais deve saber, de nem mesmo um suspiro. Para a parte do plano, temos de confiar na sorte, mas quanto ao resto, confie em mim. O seu riso não foi um som completamente reconfortante. O seu riso não foi um som completamente reconfortante ao seguir-me pelas escadas abaixo.